Fala galera, estamos de volta com mais um Chama no PV Cast. Já tô convidando você para curtir, dar um like, não esqueça de se inscrever, tá bom? Vai lá, se inscreve, @Chama no PV Cast. Hoje com o nosso convidado, quer saber quem é ele? Paulo Roberto de Souza. Eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, Colégio Margírios, mandar um abraço para o professor Sérgio Margírios e o Camelódromo de Balneário Camboriú, em nome do síndico lá, Nelson Oliveira. E claro, toda a retaguarda do portal Fala Litoral. Depois da nossa vinhetinha, vamos ao nosso podcast. Muito bem, estamos chegando com mais uma edição do nosso Chama no PV Cast. O nosso convidado de hoje é o Paulo Roberto de Souza. Muitos o conhecem como Paulão. Paulão, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. É uma satisfação enorme receber você para a gente contar um pouquinho da tua história. Boa noite, Paulinho. Boa noite a todos os seus ouvintes, telespectadores. É um prazer para mim estar aqui e obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha vida. Perfeito. Olha, o Paulão, ele tem uma história de vida assim fantástica, tá? Ele tem 2 livros lançados. Eu vou começar falando aqui do primeiro livro aqui, De Mendigo a Milionário, né? E aí a gente pode falar aí, como ele mesmo citou, a bossa nova dos anos 60, Beatles, né? Esse menino nascia no interior do Paraná, Londrina, Londrina, cidade maravilhosa, cidade do café. E afinal de contas é o meu segundo convidado de Londrina. Conversei com o Weber também, que é de Londrina, muitos paranaenses. É uma cidade maravilhosa. E aí nascia o Paulão. O Paulão, ele foi privilegiado. Vou chamar você de Paulão, o pessoal conhece. Fica à vontade, fica à vontade. Como Paulão, você teve uma vida privilegiada, você veio de uma família de um poder aquisitivo muito grande no interior do Paraná. Antigamente, né, vamos voltar um pouquinho ali, na década de 60, 70, era normal você ter muitas propriedades, terras, maquinários, ainda mais nessa região que a gente está falando aí de Londrina, né? Conta um pouquinho aí, então, da tua infância. Daí o pessoal vai começar a entender um pouquinho da tua história de vida aí. Então, Paulinho, eu sou neto de cafeicultores, né? O meu avô tinha uma enorme fazenda de plantação de café, né? Com muitos funcionários. E nessa fazenda eles plantavam muitas culturas, entre elas a cana-de-açúcar. E eles tinham um alambique. Eles produziam a cachaça para eles beberem. E eu, por infelicidade, comecei a beber aos 9 anos de idade. Aquela coisa de criança, experimentar ali dos alambiques, tá? Aqueles barris lá, ia lá e experimentava um golinho. Antigamente era cultura. A criança? A criança, eles colocavam a chupeta dentro da cachaça, dentro da cerveja, dentro do vinho e colocava. E no dia do meu aniversário, quando eu estava completando 9 anos de idade, o meu tio caçula, ele chegou para mim e me ofereceu um copo de vinho. Eu falei, não, tio, eu sou criança. Ele falou, não, você não é mais criança, você já tem 9 anos. Toma, você não é homem. E para provar a todos ali que eu era homem, eu tomei esse copo de vinho. E não foi o primeiro porre. Tomei um porre nesse dia, não foi o primeiro porre. Com 9 anos de idade, você já tinha tomado vários porres. Já, aí comecei a beber, na verdade, aos 9 anos de idade. E começou a sentir falta do álcool. É, porque depois que o teu corpo
se acostuma com álcool, ele pede. Todo dia de manhã você quer beber para comer, você quer beber para dormir. Então você quer beber para tudo praticamente, né? E eu fiquei nessa vida de bebedice dos 9 anos aos 40 anos, quando eu estava aqui em Balneário, beijando a sarjeta, já em situação de vulnerabilidade social, falar mais o português, claro, em situação de rua. Mas espera aí, antes de chegar nessa fase, o Paulão, você até os 9 anos de idade, ainda criança, já bebia, sentia falta, já tomava os seus porretes, mas quando mesmo você virou um alcoólatra, que você realmente, apesar de você começar a beber na infância, na adolescência você já era um alcoólatra? Foi por volta ali dos 30 anos de idade que eu me tornei alcoólatra mesmo, né? Com 30 anos, mas aí da sua fase de infância, do interior do Paraná, de Londrina, né? Até você chegar à sua adolescência, você seguiu a sua vida. Você chegou a sair de Londrina e veio para conhecer Santa Catarina, veio para Santa Catarina porque você viajou. Não, eu saí de Londrina. Com quantos anos? Eu tinha 16 anos, 15 anos, 16 anos. Os meus avós, meu pai, eles tinham um caminhão para transporte de café, caminhão próprio, que transportava café da fazenda de Londrina para o porto de Paranaguá. Chegou lá, eu me encantei com os navios, eu me encantei com os gringos falando enrolada. Aí veio daí a minha vontade de me tornar marinheiro. Aí, com 17 anos de idade, eu fiz o concurso para a Marinha Mercante, e passei. E com 18 anos de uma semana, eu já estava concursado e embarcado em navios da Petrobras, na Frota Nacional de Petroleiros. Aí comecei a viajar pelo mundo inteiro. Durante 22 anos e 11 meses, eu permaneci a bordo de navios da Marinha Mercante. Praticamente 22 anos embarcado. Embarcado. E mesmo embarcado, durante 22 anos, o álcool ainda te perseguia? Me perseguia, tanto é que quando acabava a minha bebida de preferência, que era a cachaça, a aguardente, quando acabava, eu tomava jararaca, né? Que é o álcool de cozinha misturado com suco, maguari, suco de maracujá, para não ficar sem beber. Porque se eu ficasse sem beber, me dava a tal da convulsão. Você tem ataque, você cai no chão, você fica mal. Então eu, com medo de ter esses ataques, eu partia para o álcool de cozinha. Mas e como é que era para você, nesse tempo que você estava embarcado e justamente com seus superiores, você está praticamente alcoolizado o tempo todo? Eu era cozinheiro de bordo. Eu disfarçava muito bem, até porque eu bebia depois que eu passava o jantar. Bebia um pouco no almoço, ia dormir, à tarde bebia, e depois quando eu... Na Marinha a gente fala da volta, da volta, que terminou o serviço, aí eu ia para o camarote com meus amigos e ia beber. E a bordo desses navios de longo curso é que faz grandes percursos, né? Que eu viajei muito tempo para esses navios de longo curso. O comandante, ele muitas vezes ele sabe tudo o que acontece a bordo, mas ele faz vista grossa, ele quer saber se o Paulinho está fazendo o trabalho dele direito. Eu era cozinheiro e eu gostava de cozinhar. E cozinhava bem. E cozinhava bem, e dava um show. Então, para eles o que interessava era que eu fizesse um bom jantar, um bom almoço, boa sobremesa, e isso eu fazia com categoria, né? A maioria dos cozinheiros de navio, todos bebem. A maioria, a grande maioria bebe. Bebe, porém, eles acabam fazendo o seu trabalho normal. Tinha a responsabilidade de servir aí tanto o almoço, o jantar no horário certo, aí não tinha problema nenhum. Bom, de lá para cá, você viajou o mundo, né? Viajei por mais de 50 países do mundo várias vezes. Várias vezes. Foram mais de 20 anos, né, que você ficou embarcado. E aí, quando você resolveu, falou, não quero mais ficar embarcado, essa não é mais a vida para mim, tô cansado disso, quero achar um lugar para ficar. Quando que surgiu isso na tua vida? Foi quando eu vim trabalhar na plataforma, na P-34, aqui na costa de Itajaí.
Nós íamos de helicóptero e voltava de helicóptero. Ficava 35 dias, a bordo de 35 dias em terra. E numa dessas viagens, o piloto do helicóptero falou assim, olha, eu vou mostrar a Balneário Camboriú, a princesa do sul do Brasil. Isso em que ano, No ano Paulão? de 1999. 99. Uhum. Aí ele deu um sobrevoo, antes de ir para Navegante, ele deu um sobrevoo aqui para Balneário Camboriú. E eu vi Balneário Camboriú lá de cima do céu. E eu me apaixonei pela cidade. Aí quando nós chegamos no aeroporto de Navegantes, fomos para o hotel, e eu chegando no hotel, tomei um banho, peguei um táxi e falei, me leva a Balneário Camboriú. Aí eu me encantei com a cidade. Nessa época... Aproveitou, deu uma caminhada pela orla. Aí me apaixonei. Eu morava numa cidade chamada Macaé, onde tem as maiores plataformas do Brasil. Lá, Macaé, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu morava lá. E lá eu estava muito envolvido com bebida, estava muito envolvido com droga, e eu queria também dar um tempo disso tudo. Tá certo. Até porque minha família aqui do Sul, minha família é do Paraná, aí onde eu pedi transferência para cá. Aí me apaixonei por Balneário. A transferência veio para o Porto de Itajaí ou Porto de Navegantes? Veio para o Porto de Itajaí, para a plataforma mesmo, né? E aí eu conheci Balneário, aí eu pedi exoneração da plataforma e vim ser cozinheiro em restaurante aqui em Balneário Camboriú. Isso 99, né? 99 para 2000. Então você veio, aí você pediu exoneração, veio, trabalhou por vários restaurantes? Eu trabalhei um pouco como cozinheiro, um pouco como garçom. Quanto tempo? Eu fiquei nessa vida aí de cozinheiro garçom uns 3, 4 anos, mas só que aí... Bebendo, continuando bebendo. Continuando bebendo. Aí a bebida pegou, aí eu já não conseguia ficar mais em emprego. Aí o pessoal já observava que já você... observava que era... E você já chegou por várias vezes alcoolizado do trabalho? Sim, já cheguei alcoolizado e mandaram eu largar tudo e ir embora, né? Volta no outro dia e eu voltava alcoolizado, entendeu? E porque o vício do álcool, a pessoa não se domina mais. Mas e aí, nesse caso, o Paulão, até você chegar às ruas, claro que aí a necessidade começa a bater, você já não tem mais dinheiro, você já não tem mais emprego. Quando você chegou a perder o emprego, que você não tinha mais condições de ser aceito no mercado de trabalho e faltava o dinheiro para a bebida, você conseguia arrumar alguém? Alguém oferecia essa bebida para você? Eu vou te falar, Paulinho, se você sair duro hoje aqui em Balneário Camboriú, qualquer lugar que você parar e ficar parado em frente a um bar, um quiosque, alguém vai chegar ou quer tomar uma, sabe? Porque o cara tá bebendo, muitas vezes ele tá afogando as mágoas, ele tá triste, ou ele está muito alegre, e ele quer ver a outra pessoa também, ou triste ou alegre. Então, é normal oferecerem. Quando não oferece, o bêbado, que ele tá com muita vontade, ele pede, ô queridão, paga uma cachaçinha para mim, isso é a coisa mais normal para um alcoólatra. A própria pessoa que está nessa situação, ela vai tranquilamente e pede. Pede, normal, ele pede. E as pessoas acabam dando, né? Muitas vezes até o dono do quiosque, o dono do bar, te dá uma cachaça para você sair fora. Entendeu? E aconteceu muito isso comigo. Ó, toma e vai embora. Aí chegava em outro local, tomava. A que ponto que você perdeu o emprego e não voltou mais, não conseguiu voltar mais no mercado de trabalho, que você teve que morar na rua? Foi quando eu perdi um trabalho no Shopping Atlântico e fiquei bebendo durante uma semana. Isso? No ano 2001. Então você conseguiu ficar 2 anos ainda Sim, trabalhando. Aí eu fiquei sem pagar a kitnet, né? Eu morava numa kitnet ali perto da rodoviária. Aí, um dia pela manhã, a mulher conseguiu me encontrar, ela falou assim, eu quero que o senhor desocupe a kitnet, tá chegando aí a temporada e eu vou precisar da kitnet para alugar. O senhor desocupe, o senhor não precisa nem pagar o que o senhor deve. Paulinho, eu fiquei desesperado, sabe? Eu saí para ver se eu encontrava algum colega para ir morar de favor em algum lugar. Já estava chegando a temporada e ela queria aproveitar, então, fazer uma locação aí de temporada. Quando eu voltei, ela já tinha trocado o cadeado do quarto e minhas coisas estavam para fora. Ali foi meu primeiro... E o que você tinha nessa época? Quais eram os seus pertences nessa época? Acho que umas 2 calças, um tênis, um sapato, uma toalha.
uma escova de dente, um sabonete, 2, 3 camisetas e só. Tava tudo dentro de um saco preto de lixo, tava lá fora. Aí eu saí na rua e pensei, meu Deus do céu. E agora? E agora? Agora eu tô na rua. O que eu vou fazer? Vou para beira-mar. Por quê? Porque lá tem muitos moradores de rua, todos têm bebida, eu vou beber e vou acabar dormindo por lá. E fui. Aí, primeiro dia, segundo dia, é meio estranho, mas depois a gente acostuma. Foi a primeira vez que você foi morar na rua? Foi em Balneário Camboriú? Em Balneário Camboriú. Toda a minha vida foi... O único lugar que você foi morador de rua foi em Balneário Camboriú? Foi em Balneário Camboriú. E eu fiquei nessa situação de rua aqui durante longos 8 meses, que para mim parece que foram 8 anos. 8 meses você ficou morando nas ruas. A gente faz essa pergunta para as pessoas. Hoje eu vejo não só Balneário Camboriú, mas muitas cidades. Balneário Camboriú é um exemplo. Hoje, o morador de rua, vamos esquecer a parte da Secretaria de Inclusão, mas a Secretaria de Inclusão hoje oferece 4 refeições, né? Eu não sei se nessa época o morador de rua, hoje a gente vê por muitas pessoas até comentam no comércio, olha, eu prefiro dar um café da manhã, aquilo que você falou, da cachaça, eu prefiro dar um café da manhã para sair do meu estabelecimento comercial e não ficar atrapalhando meus clientes. Hoje, o morador de rua, ele ganha almoço. Hoje, o morador de rua ganha o café da tarde. Hoje, o morador de rua também ganha a janta. Quer dizer, fica cômodo até de uma certa forma. Mas, e você conseguia nessa época todas as refeições? Você tinha café da manhã, tinha almoço, tinha janta? Eu conseguia porque eu tinha uma boa conversa, né? Eu chegava pro dono do estabelecimento, mostrava minha carteira. Mas bêbado? Bêbado. Chegava sempre bêbado? Sempre bêbado. Mostrava minha carteira da Marinha. Olha, eu sou primeiro cozinheiro da Marinha, estou passando por uma fase ruim, o senhor não me arruma um pouco de comida? Aí eles olhavam, eles não acreditavam. Ah, cara, você é da Marinha e tá perdido aí na cachaça, no álcool. Velho, infelizmente eu tô perdido, tô passando por uma fase ruim. E eles arrumavam e arrumam. Se você chegar a conversar bem direitinho, os caras falam, ó, vem tal hora aí, que agora o movimento tá forte, mas 00:30, 1h, a gente fecha, você pode vir aí que a gente dá. E dava altos rangos, sabe, Paulinho? Comida boa. E o pessoal aqui, em Balneário Camboriú, eles são muito fartos em relação a dar comida, dar cobertor. Você bate palma numa casa e fala, olha, eu tô dormindo na rua, eu preciso de um cobertor, você me arruma? Raramente você não vai conseguir um cobertor. E você dormia, tinha hora para dormir? Porque quando você está alcoolizado, quando você está nas ruas, está desesperado, existem vários fatores que levam as pessoas, e a gente não está condenando ninguém aqui que passa por essa situação. Existem vários motivos que levam aí essa situação. Quer dizer, não tinha horário para dormir e não tinha local também na rua. Não tinha local nem horário. Quando já estava bem bêbado, aí procurava um canto, uma casa abandonada, uma construção ou um quiosque abandonado, e ali se jogava e também não tinha hora para acordar. Não era perigoso nas ruas, até porque sempre tinha várias pessoas também, né? Vários moradores de rua, né? Quando a pessoa está alcoolizada, sabe? Ela perde um pouco o medo, sabe? Hoje eu não dormiria na rua por nada nesse mundo. Até por receio de acontecer alguma coisa. Mas naquela época, alcoolizado, desiludido, você não liga muito para o perigo. Paulão, a gente falou um pouquinho da sua trajetória de família, dos seus pais, falou um pouquinho aí, e você já contou, já deu histórico que isso vem de família, né? A hereditário. Bebida, hereditário aí, as pessoas consumirem álcool, né? Aí você saiu pelo mundo e nesse tempo todo você não se envolveu com ninguém, não casou, nessa época do alcoolismo, não conseguia se envolver, nunca pensou em formar uma família naquela época? Formar família era difícil, até porque mulher nenhuma gosta de formar família com bêbado, com alcoólatra. Ela não vai ter futuro. Mas eu tinha, sim, algumas mulheres eventuais. Numa dessas, eu conheci uma pessoa... que não era da rua? Não conheci uma pessoa bem de vida, né, que ela gostou de mim. Mesmo te conhecendo alcoólatra? Alcoólatra. E nas ruas ou não? Não, eu tinha parado de beber, estava tentando parar de beber e comecei a trabalhar de vendedor
de material de construção de porta em porta. Aonde isso? Lá no Pioneiros. Ah, isso já em Balneário Camboriú. Em Balneário Camboriú. Isso. Aí eu conheci uma pessoa, bem de vida, ela gostou de mim, uma mulher, e ela falou, por que você não para de beber? Eu falei, mas eu não consigo, é difícil. Ela assim, eu vou te levar no Alcoólicos Anônimos. Lá salva a vida no mundo inteiro. Isso em 1999 para 2000, não lembro direito, mas essa época. Quase quando você foi. Depois disso, você foi para as ruas ou já tinha saído das ruas? Tava saindo. Tava saindo das ruas. Aí fui visitar Alcoólicos Anônimos. Cheguei lá, a história de todos ali nas partilhas era parecida com a minha. Muitas pessoas já tinham passado por situação difícil, separado, perdido tudo. E tinham ingressado no AA e estavam bem. Aquelas partilhas me encantaram, sabe? Pensei assim, nossa, se aquele cidadão ali perdeu tudo, entrou no AA e recuperou tudo, está bem, eu vou ficar aqui. Aí eu entrei no AA, me ingressei no AA. Consegui, a primeira vez eu fiquei 3 meses. Mas ainda nas ruas? Não, já estava morando num quartinho alugado. Aí, mas depois, já tinha arrumado um emprego, trabalhava como vendedor de material de construção. Sim, morava no quartinho. Só que o vício fala mais alto. Com 3 meses, mesmo no AA, eu recaí. E aí é que é o problema, a tal da recaída. Né? Aí fiquei nas ruas, meus colegas do AA foram lá e me resgataram. Depois, com 6 meses, estava bem, recaí novamente. Ficou 3 meses, voltou, aí parou, 6 meses de novo, deu outra recaída. Quando eu ia completar o ciclo de uma vida, que é 9 meses, eu recaí novamente. Recaí. Aí eu lembro, Paulinho, que eu estava sentado num banco ali na Avenida Atlântica com a Avenida Osmar de Souza Nunes. Chegou uns companheiros do AA e falaram para mim assim, ô Paulão, você recaiu novamente, cara. Eu falei, pois é, eu tô com vergonha de voltar para ele. Ele falou, não, volta para lá, porque lá é o teu lugar. A recaída não faz parte do tratamento, mas faz parte da doença. Você é um doente, você tem que ficar lá até o fim da tua vida. E me abraçaram, me deram um abraço fraternal. Foi aquele abraço fraternal que me fez voltar para o AA. E era nesse dia 4/4/2004. Olha só. Pois é, se a gente analisar, 20 anos. Amanhã eu faço 20 anos de Alcoólicos Anônimos. Olha só que maravilha, né? Você poder, né? Poder contemplar 20 anos de sobriedade, né? De estar sereno, de sóbrio. Mas, Paulão, aí você saiu das ruas, você arrumou esse emprego, você arrumou esse quartinho e arrumou uma namorada nesse tempo, né? Sim. Continua com ela, não continua? Apareceram outras pessoas na sua vida? Eu consegui ficar com ela 18 para 19 anos. 18 para 19 anos? 19 anos, né? Olha só. Aí eu me fortaleci no AA, né? Aí foram morar junto, claro, nesses 18, 19 fomos morar junto, né? Aí, um dia eu saí do AA e fui lá para Beira-Mar. E via meus amigos bebendo ainda, sabe? Aquela situação de rua, aquilo me chocava muito. Falava, puxa, eu consegui parar de beber. E abordava os caras. Né? Isso a gente está falando de 2004, quando você realmente parou de beber. Você já não bebia mais, não. Né? Aí eu abordava eles, cara, vamos pro AA. Eles gozavam, eles zombavam de mim. Porra, Paulão, você parou de beber e ficou fanático pelo AA, cara. Vai lá, curte tuas reuniões lá, deixa a gente beber. E foram vários que gozavam de mim e me tocavam. Aí um dia, eu estava na reunião de AA, eu tive um despertar espiritual de Deus, porque eu pensei, Deus, me ajuda. Como é que eu vou trazer esses meus amigos e outras pessoas que bebem para a sala de Alcoólicos Anônimos? Aí eu tive um despertar espiritual de Deus. Tipo assim, ó, você não é escritor, você não escreve poesia, você não escreve redação, você não escreve crônica, que eu sempre gostei desde criança de escrever. Certo. Por que você não faz um livro contando a sua vida? Deu esse start. Na mesma noite eu cheguei em casa e falei, eu vou escrever um livro sobre a minha vida, por mais de 50 países do mundo que eu andei.
aonde eu Lançou. lancei esse primeiro livro, De Mendiga Milionário, a saga de um brasileiro que venceu o vício após percorrer mais de 50 países sem perceber que era alcoólatra. Isso, você lançou esse livro no ano... Já de 2006, por aí, já, porque foi uma construção para escrever o livro, foi quase 2 anos. Nesse meio tempo, eu lancei o livro, um candidato a prefeito leu esse livro, gostou muito da história. Não era prefeito na época. Não, ele era candidato. Era a época de eleições em Balneário Camboriú. Ele leu, gostou e me chamou no comitê do partido. Que é o Edson Renato Dias, o Periquito. O Periquito, para quem não conhece, né? Ele me chamou. Até vou mandar um abraço aí se ele estiver ouvindo, estiver acompanhando também, se estiver assistindo aí o nosso canal. Inclusive, você vai mandar o link para ele, vai contar um pouco dessa história. Aí ele te chamou. Ele me chamou para mim ser o candidato a vereador pelo partido dele. Aí eu fez esse convite, eu aceitei. E ele falou para mim, você não for eleito vereador, você vai comandar esse departamento de imigração, dessas pessoas que batiam em você. Se você não se eleger, eu prometo te colocar lá de diretor. Aí você virou diretor do Resgate Social de Balneário Camboriú. Na época não era Resgate Social, chamava-se Migração. Migração. Eu que mudei a nomenclatura. Eu fiz uma reunião com a equipe e falei, vamos, né, mudar o modus operandi da gente fazer abordagem. Vamos fazer uma abordagem social humanizada, vamos acabar com esse negócio de violência contra o morador de rua e vamos mudar o nome. Aí mudamos o nome de Migração para Resgate Social e começamos a fazer abordagem social humanizada. E como é que foi para você essa experiência, né? Se imagina, há um tempo atrás na tua vida, você era aquele morador de rua que estava deitado na calçada e de repente você se vê no outro lado como um agente resgatando aquelas pessoas. Você se imaginando, poxa, um tempo atrás era eu que estava desse lado. Mas o que mais me marcou, Paulinho, foi eu ser o gestor daquelas pessoas que batiam em mim, né? Isso aí que me marcou muito, né? Você chegou a trabalhar com algumas pessoas que na época você era morador de rua, te recolhiam, te batiam e depois você foi trabalhar junto com elas. Com eles. E fui ser o gestor, né? Que coisa. Ou seja, você foi ser o chefe dessas pessoas, né? Fui, né? E aí como elas te viram do outro lado? Porque elas tinham você como um vagabundo, acorda aí, seu bêbado. E aí, de repente, você tá como chefe. É que eu já cheguei bem, né? Falei que agora eu sou escritor, eu sou membro da Academia de Letras. Mas elas te receberam bem, todas? Digamos que sim. Até pela minha humildade, né? Que eu perdoei todos ali, já falei em perdão. Eu sou uma pessoa muito... crente assim em Deus, tem muita fé e tem muita humildade para reconhecer onde eu errei. Sempre fui assim, né? E usei da minha humildade ali. Falei que aquilo que passou tinha passado e agora era um novo capítulo. E que nós iríamos fazer um trabalho diferenciado e que o prefeito Edson Renato Dias tinha me dado carta branca para mim fazer o que fosse melhor. Então você ingressou, só para o pessoal entender, em 2006, é isso? Eu não lembro dessa eleição. 2009. Isso, porque a eleição... Foi em 2008. 2009 ele assumiu. Assumiu, me chamou. E aí você assumiu em 2009 como diretor, então, da migração. Depois mudou essa nomenclatura, como é até hoje, o Resgate Social. De lá... De 2009, você ficou quantos anos no Resgate Social? 8 anos consecutivos. Dos dois mandatos aí, dos dois mandatos do Periquito. Do Periquito. Aí, com 7 anos e 3 meses, mais ou menos, eu fui surpreendido, né? Teve uma reunião que o secretário ia sair, ia ser candidato a vereador, e me chamaram para essa troca de secretário. E eu fui, ia ter um coquetel tal, e eu fui. E para minha surpresa, na hora lá deles anunciarem um novo secretário, houve um telefonema do prefeito, Edson Renato Dias, o Periquito, dizendo que queria que eu fosse o secretário. Aí eu me tornei o secretário de Assistência Social de Balneário Camboriú
e continuei também diretor do Resgate Social. E nessa época também eu já era presidente do Conselho Municipal Antidrogas, o COMAD, e também já era presidente do Conselho da Comunidade, que lida com causas prisionais. Você acumulou essa função aí por quanto tempo como diretor, diretor-geral, no caso, que você já era secretário? Por quanto tempo você acumulou secretário e diretor? Uns 6 meses, mais ou menos. Uns 6 meses eu fiquei. É que não dá para conciliar, né, as duas funções, né? Não dá. Eu acabava conciliando porque eu gostava muito do trabalho. Quando faltava motorista, eu ia dirigir a Kombi, fazia abordagem, mesmo sendo secretário. Pois é, Paulão, uma outra questão também. Bom, você teve um convite, quando você assumiu, né, então, migração, que depois virou resgate social, você, então, era um cargo de confiança, você era um cargo de confiança. Comissionado. Mas depois você prestou concurso? Prestei concurso. Meus próprios colegas, né, do Departamento de Resgate Social falaram para mim: diretor, abri um concurso, faça esse concurso. Eu falei assim, estou há 30 anos sem estudar. Eles botaram uma pilha em mim, como diz na gíria, né? Você é inteligente, você passa. E eles mesmos fizeram a inscrição e só me deram o boleto para mim pagar no banco. E eu fui fazer esse concurso dia 12 de setembro de 2012, lá na Univale. Quando eu peguei a prova e folhei todinho antes de começar, eu pensei comigo, eu vou passar. Eu vou passar. Eu não estou desesperado, eu tô empregado, eu sou diretor. Eu já tinha comprado um terreno, já estava construindo uma casa que eu tenho hoje. Eu conversei comigo mesmo, fiz uma reunião rápida comigo mesmo. Falei, eu vou passar nesse concurso. E fiquei calmo, fiquei tranquilo e terminei a prova. Eu saí dali de dentro daquela sala da Univale com um pensamento positivo. Falei, eu passei. E realmente, eu passei em último lugar no concurso, mas passei, né? Um belo dia lá, o RH me chamou. Demorou muito tempo para ser chamado? Demorei o concurso... 3 anos e meio. É isso que eu ia falar. Ele tem a validade de 2 anos, mas renova mais 2. Nessa renovação, com 3 anos e meio, o RH me ligou e falou assim, você vai ser chamado segunda-feira, providencia os teus documentos. O detalhe, quando eu fiz o concurso, eu não tinha ainda o ensino médio. Eu fui atrás. Fiz um supletivo. O concurso era para ensino médio. Ensino médio, só que eu não tinha. Aí você correu atrás e fiz. E também tinha que ter carteira profissional, remunerada. Você não tinha também? AD. Eu também não tinha. Correu atrás. Corri atrás. Quando eles me chamaram, eu já estava com o diploma do ensino médio e com a carteira também de motorista profissional. Aí eu assumi por um dia, fui exonerado do cargo de diretor por um dia. Aí no outro dia eu assumi como motorista. Aí depois me separaram a vaga de motorista e eu voltei para o cargo como diretor, já com a vaga de motorista garantida. Depois que terminou o mandato do prefeito Edson Renato Dias, eu assumi como motorista em janeiro de 2017. E hoje eu trabalho no Conselho Tutelar, como motorista lá. Tá certo, bacana. Eu quero falar um pouquinho da sua história de vida, e claro, quero falar das ruas, mas antes eu quero pular essa etapa, porque eu quero deixar por último, que essa parte vai ser um pouquinho mais sentimental, tá? Eu quero que você fale pra gente, então, de mendigo a milionário. Você falou aí, foram 2 anos trabalhando em cima do livro, a ideia, esse projeto surgiu em 2004, e 2006 você lançou. Ali você conta toda a sua vida, desde lá do Paraná, quando você tinha um padrão de vida muito bom, sua família veio, até a sua decadência, né? Além das suas viagens pelo mundo afora. Eu conto tudo, né? A minha vida, eu sempre falo, a minha vida é um livro aberto, eu não escondo nada de ninguém, né? E no livro eu conto ali, que é meu período nas ruas, né? E depois já como diretor, depois eu fui chamado para ser membro, quando eu escrevi o livro, foi um sucesso muito legal. Esse livro, Paulinho, ele foi um divisor de água na minha vida. Essa é a grande verdade.
Aí eu fui chamado para teve um edital da Academia de Letras, eu participei, fui aprovado e aí me tornei membro da Academia de Letras em 2010. Hoje, por coincidência, eu sou presidente reeleito, né? Terminou meu mandato o ano passado e colocamos uma chapa e fui para a reeleição e tivemos a honra de ser reeleito, né? Então, aí eu conto no livro todos esses bastidores, como foi que eu cheguei até lá, né? Como eu passei por vários cargos dentro da esfera pública. O segundo livro, para o pessoal entender como é que surgiu aí a ideia do segundo livro. O segundo livro chama-se Diário de Bordo da Kombi, é esse aqui. Histórias tragicômicas de bordo de uma Kombi de abordagem de rua no Brasil. Ali, esse livro conta aquelas histórias que você vai fazer uma abordagem para um senhor numa lixeira, um senhor barbudo, dormindo dentro de uma lixeira. E você conversa com ele, qual é a tua profissão? O cara fala, eu sou médico. Aí você não acredita. Aí você vê os documentos, é médico. Aí é uma outra abordagem lá, o cara é mecânico. Outra abordagem, o cara é cozinheiro. Então, cada morador de rua traz consigo uma história, sabe? Entendeu? E aí eu resolvi pegar os casos pitorescos, né? Ali, se eu não me engano, são 14 crônicas a respeito de cada pessoa. Ali tem médico, tem promotor, tem advogado, tem cozinheiro, tem mecânico, né? E eu conto essas histórias de uma forma engraçada, entendeu? Ela é tragicômica, você não sabe se ri ou se chora, sabe? E esse livro também fez muito sucesso. Agora, o primeiro... Esse livro foi lançado, o segundo livro foi lançado que ano? Já foi lançado em 2012. 2012. Mas que fez sucesso mesmo foi o primeiro livro, De Mendiga Milionário, que está se tornando um filme, um longa-metragem com o aval da Ancine, Agência Nacional de Cinema. É mesmo? Já tem esse projeto? Quem está fazendo esse projeto, para mim, é uma assistente social de São Paulo, chamada Norma Neres, né? E inclusive, ela já aprovou 2.000 exemplares do livro também pelo MINC, Ministério da Cultura, né? E essa série, esse filme, ela já tem mais ou menos uma previsão? Não. A gente está trabalhando na época de captação de verbas, né? Então, a captação de verbas, o livro está na plataforma, né? Os empresários, eles lêem a sinopse do filme e alguns apoiam e são deduzidos no imposto de renda, né? Mas o filme está orçado aí em quase R$1 milhão, então precisa de todo esse dinheiro. Aí daí em diante começa a fazer a filmagem. Então eu não tenho previsão. E a ideia dessa filmagem seria em Balneário Camboriú? Seria em Balneário Camboriú, lógico. Começando por Londrina, né? E fazendo uns insights em vários países do mundo que eu tive, na Arábia, no Japão, na Europa, na América do Norte, né? Fazendo insights de laboratório, né? E culminando comigo em Balneário Camboriú, né? Aqui em Alcoólicos Anônimos e também na abordagem social Salvando Vidas. Interessante, né? Então precisa realmente dessa captação, né? Desses recursos, né? Você falou, o livro vai estar já está nas plataformas. Já está nas plataformas? Já para quem se interessar, né? Puder, como você falou, pode ser deduzido o imposto de renda. Deduzido o imposto de renda para poder incentivar. Outro fato interessante, e eu vou voltar um pouquinho então na tua história de morador de rua. Você já falou do medo, né? O medo você não sentia quando você estava nas ruas, porque você vivia alcoolizado. Mas mesmo alcoolizado, né? Mesmo em depressão, com ansiedade, o teu vício era só o álcool? O meu vício maior era o álcool, mas também eu usava outras drogas também. Usava outras drogas. Por quê, Paulinho? E quais seriam as outras drogas? Só para resumir um pouquinho sobre o álcool. O álcool é a pior droga de todas. Por quê? Porque ele é a porta de entrada para outras drogas. Uma pessoa sã que não bebeu, dificilmente ela vai querer usar droga. Mas quando ela bebe, nós temos a censura na nossa cabeça. O álcool, ele libera essa censura.
Então, toda vez que eu bebia, me ofereciam droga, eu acabava aceitando. Qualquer tipo de droga? Qualquer tipo de droga. Quem está na rua não tem muita escolha. E eu fui, sim, usuário de droga também. Tem gente que não volta, né? Principalmente o crack, né? Você já chegou a fumar o crack também? Fiquei 3 meses sendo usuário de crack. Só pela misericórdia de Deus, eu também consegui largar. Olha só, e... Foi tudo um esforço concentrado, indo nas reuniões de AA, vendo exemplos ali dentro, né? Que me levou a parar com tudo. Teve algum momento na sua vida, quando você morava nas ruas, um momento que você esteve sóbrio, que te causou uma tristeza muito grande? Teve. Que você teve medo, que te causou? E alguma coisa assim que te marcou nesses 8 meses que você teve nas ruas? Além de várias passagens, mas alguma que te marcou? Eu estava tão desgostoso da vida, mas estava tão desgostoso, tão desesperançoso que eu queria me matar, queria tirar minha vida. Eu estava na Marginal, aqui perto da rua 3000. Eu estava com 1 litro de cachaça. Eu tomava um gole e falava assim, agora eu vou me jogar. Eu tinha vontade, mas não tinha coragem. Eu tinha vontade e tentava ir, os caminhões buzinavam. Ainda estava sóbrio? É. Ou já estava já estava bêbado? Estava meia-meia. Meio sóbrio, mas com muita angústia, com muita amargura, querendo dar cabo na minha vida. Aí teve uma hora que eu sentei assim e tive uma conversa com Deus, né? Falei, puxa vida, eu tô querendo tirar a minha vida e não me pertence, pertence a Deus. Quer saber de uma coisa, Paulo? Vai pra beira da praia, esquece esse negócio de se matar, cara. Você pode dar a volta por cima, você pode ser uma pessoa feliz, você pode ajudar outras pessoas a sair do vício, você pode ajudar outras pessoas a sair do álcool, você pode um dia escrever um livro contando toda a sua história para esse livro servir de mensagem. De exemplo para outras pessoas. E foi o que eu fiz, né? Aí quando eu conheci essa pessoa que eu te falei, né? Ela me levou para Alcoólicos Anônimos e... Mas aí você saiu, resolveu não pular, né? Ficar na... Tô aqui hoje, vivo. Vivo, mas levou teu litrão... Levei. E foi beber. Fui na beira da praia. Na beira da praia. E continuou. Bom, e algum momento, apesar da dificuldade, você falar que vai ter algum momento feliz estando nas ruas, mas esses 8 meses que você esteve na rua, você passou por algum momento de felicidade mesmo nas ruas? Na verdade, é uma falsa felicidade, né? O bêbado, ele tem uma falsa alegria, né? Porque por dentro você sabe, você não tem uma família, você não tem um lar, você não tem ninguém por você não tem ninguém por você. Você está toda hora lembrando desse fato. Então, por mais que ele esteja dando gargalhada, por mais que ele esteja brincando tudo, mas é uma falsa alegria. Dizer para você que eu fui feliz, eu estaria mentindo. Nem um momento... Nem no momento que você esteve sóbrio, você não tem um momento de felicidade. Não, porque quando eu ficava sóbrio, eu pensei, puxa, eu que fui marinheiro, viajei pelo mundo inteiro, andei de avião por vários países, morei em hotel 5 estrelas, ganhava em dólar, hoje eu não tenho nada, aquilo me dava uma tristeza muito grande. Fez muitos amigos? Fiz. Tirou muitos da rua? Depois que eu entrei no resgate social, sim, tirei muitas pessoas da rua. E às vezes eu chego no comércio, como esse tempo aí eu fui num restaurante, não vou falar o nome para não fazer um merchandising, um jabá, né? Mas eu sentei com a minha companheira e o garçom chegou, seu Paulo, tudo bem? Eu falei, tudo bem, eu não conhecia o garçom, né? Aí ele falou assim, puxa vida, você lembra de mim? Eu olhei para ele e falei, não lembro. Ele falou, pô, seu Paulo, o senhor me tirou da rua, o senhor me levou para uma casa de recuperação, eu fiquei lá 9 meses, eu saí, fui na minha cidade, busquei minha mulher, voltei com ela, hoje ela trabalha na cozinha, de cozinheira, e eu estou garçom. Graças ao senhor. Eu falei, não, graças a você. Aí ele falou, não, o senhor contou a sua história, e eu me espelhei no senhor e saí das ruas. Sou muito grato. Inclusive, esse jantar aqui vai ser por minha conta. Aí eu falei assim, não, querido, eu sou servidor público e eu não aceito nenhum presente, nenhum mimo quando eu estou fora do trabalho.
E eu não aceitei que ele pagasse esse jantar. Depois, encontrei várias pessoas em farmácias, padaria, mercado. Empregadas, casadas. Casado, todo mundo que fala, você me ajudou a sair das ruas. Então isso é gratificante. Eu sempre digo para minha atual companheira, eu não moraria em lugar nenhum do Brasil. Eu ficaria aqui em Balneário pela gama de amizades que eu tenho, muitos amigos, muita gente conhecida, e essa história me tornou uma pessoa querida diante das outras pessoas, né? É verdade. Que história. Agora, Paulão, fala pra gente como é que foi estar nos Alcoólicos Anônimos, tá? Para a entrega de ficha de 20 anos de serena sobriedade em Alcoólicos Anônimos. É muito emocionante porque passou pela minha cabeça, né? Todos aqueles anos de turbulência que eu tive na vida, né? E a época que eu bebia, eu jamais acreditava que um dia eu fosse conseguir parar de beber. Eu falava, eu nunca vou conseguir parar de beber. Eu não vou viver sem a bebida. É o que muitos alcoólatras pensam, porque é difícil demais. Porque o alcoolismo é uma doença física, mental e espiritual. Sabe? São esses 3 fatores que impedem que o cara não tome o primeiro gole. Então, é muito difícil. Eu compreendo quando eu converso com pessoas que bebem, eu compreendo que quando elas não querem largar, e eu concordo com elas, sabe? Eu concordo, porque é uma doença progressiva, de terminação fatal, que leva seu portador à morte, à prisão, à loucura ou à sarjeta, como foi meu caso. Paulão, você tem a consciência que isso você vai levar para o resto da tua vida, né? Afinal de contas, você falou, teve lá 3 meses, você teve uma recaída. Ficou 6 meses, teve uma outra recaída. Quando você ia cumprir lá aquele prazo de 9 meses... Teve outra recaída. Hoje você está há 20 anos sem colocar uma gota de álcool. Mas, sim, por exemplo, se passar esses 20 anos, se amanhã, que não é o caso, você tomar uma gota de álcool... Volta tudo. Volta tudo, né? Por isso que no ar nós temos um lema. Evite o primeiro gole só por hoje. E desse só por hoje, estou chegando a 20 anos. Né? Há 20 anos. Eu não brinco com álcool. Eu peço a Deus, se for para mim voltar a beber, que Deus me leve embora desse mundo. Bom, hoje você falou, conheceu uma pessoa, na época que você estava saindo das ruas, hoje você já não vive com essa pessoa, hoje você tem uma outra companheira, a qual você divide esse dia a dia. Aí eu pergunto para você, claro que você teve que aprender, até você como uma pessoa pública, assumindo cargo, sendo diretor, depois secretário, resgate social e vários encontros. Então você teve que conviver com esse ambiente onde as pessoas estão consumindo o álcool, onde as pessoas estão se confraternizando. Como que é conviver? E hoje você trabalha bem esse lado, de repente você recebe um convite, vamos lá em casa para um jantar, a minha família, a gente tem um vinhozinho aqui, você se importa? Você fica tranquilo? Tranquilo. Não te dá aquela vontade? Não dá. Até aos 5 anos de idade era bem perigoso, sabe, eu ter uma recaída. Mas depois que passou os 10 anos, 15 anos, aí você tem a consciência que você não pode mesmo tomar o primeiro gole. A minha companheira, por exemplo, ela gosta de vez em quando, tomar uma cervejinha, tomar um vinho, tomar um espumante. Mas quando ela está comigo, ela não toma, né? Até porque ela é psicóloga, né? Quero mandar um abraço para ela, Virgínia Rocha. E ela compreende, ela me respeita esse lado meu, e ela, quando está ao meu lado, ela não bebe. Mesmo sabendo que você está tranquilo, mas por uma questão de respeito, né? Não é bom cutucar com vara curta, né? Já pensou, eu tenho uma história toda em Balneário Camboriú, minha vida vai se tornar um filme. Já pensou se eu tenho uma recaída? Eu tenho que ir embora da cidade, né? Porque como a gente tem admiradores, tem aquelas pessoas também que não conseguiram parar, e eles torcem para que a gente tenha uma recaída.
Ô Paulão, tem uma frase popular que muitas vezes o ser humano, independente de ser alcoólatra ou não, tem pessoas que são depressivas, que têm ansiedade e muitas vezes essas pessoas elas não se envolvem com a droga. Mas tem aquele velho ditado que você procura Deus. Se não é no amor, é na dor. Na dor. E você foi procurar na dor. Na dor, na dor. Embora que, como eu falei no início, eu sempre fui um cara muito de religião, um cara muito de fé. Mesmo eu bêbado, dormindo dentro de uma lixeira, eu dobrava meu joelho de madrugada e falava: Deus, me ajuda, eu quero largar de beber, me ajuda, Deus. Eu buscava, mesmo com 1 litro de cachaça do lado, mas eu buscava Deus, me ajuda, me ajuda. E por outro lado, a minha mãezinha adotiva, a dona Alice Ferreira dos Santos, lá em Paranaguá, fazendo campanha nas viva igrejas. hoje? É viva, viva, graças a Deus, 88 anos. E você tem irmãos por parte... Tenho. Você tem, dos seus pais naturais, você... Tenho um irmão só. Um irmão. E adotivos eu tenho mais 4. Né? Mais 4. Mais 4 irmãos. E eu já fui ovelha negra da família, né? Da tua família? Dessa adotiva. Da adotiva. Eu fui porque bebia, usava droga, numa cidadezinha pequena como Paranaguá, e eu me tornei ovelha negra. Hoje, graças a Deus, eu sou uma das pessoas mais queridas da família pelo fato de ter me tornado essa pessoa. Mas pera lá, você foi adotado com quantos anos por essa família de Paranaguá? Você já estava na estrada. Eu já fui adotado com 10 anos, mais ou menos. Ah, era novinho. Então, de Mas Paranaguá que você... Foi lá em Paranaguá. Só que a minha mãe tinha hotel, tinha restaurante, e eu também bebia escondido no restaurante dela, né? Que coisa, né? Que são histórias da vida, né, Paulão? Paulão, eu também, eu estava observando e vamos falar um pouquinho da realidade que o nosso país está vivendo, justamente dessa situação. Hoje são pessoas em situação de rua, essa vulnerabilidade, essa desigualdade social. E a gente fala de Balneário Camboriú? Não, a gente fala de todo o Brasil, de todo o país. Se você parar e analisar, recentemente eu estive em Curitiba, olha, eu confesso para você que eu fiquei pasmo com essa situação. Por um outro lado, a sociedade, ela condena. Você vê várias campanhas, não dê esmola, você falou que recebia colchão, hoje as pessoas recebem colchão, cobertor, e existem várias campanhas falando sobre isso, né? Que isso você acaba alimentando ainda mais essas pessoas. Como que você vê esse lado social, essa realidade? E eu já posso dizer para você que é uma realidade crônica que o país está enfrentando. Se ninguém parar e falar, olha, realmente, a gente tem que criar políticas públicas para essas pessoas em situação de rua, a gente vai chegar num colapso como já está chegando. Sim, voltando àquela questão de dar cobertor, dar colchão, é que as pessoas, elas são muito fraternas, sabe? Então, muitas vezes ela ajuda o morador de rua na condição de pobre, pensando lá no galardão que receber de Deus, que Deus nas escrituras diz assim, quem ajuda os pobres, os humildes, está me ajudando. Então, muitas pessoas vai por essa fraternidade, né? Por outro lado, existe um programa nacional para a população de rua. Ali tem todas as diretrizes desse programa, né? Existe já uma política no Brasil e ela está difundida em todos os municípios brasileiros, né? Só que muitos gestores não cumprem, entendeu? Muitos gestores não cumprem, entende? Acontece isso, mas já existe essa política nacional para a população de rua. Mas peraí, o Paulão, talvez eu esteja enganado, mas eu vejo isso como um problema crônico e vou falar para você. Eu não vou, eu acho que isso tinha que partir, né, lá de Brasília, enfim. Mas hoje você não vê um gestor, e eu falo do modo geral, eu não estou falando da nossa região de Santa Catarina. Hoje você não vê um gestor debatendo sobre esse assunto. Hoje você não vê uma audiência pública para debater essa situação aí de moradores de rua. Por um outro lado, se você colocar também o lado social, o lado dessas pessoas, até porque para muitos morador de rua não dá voto.
Já começa por aí. Já que a gente está falando nesse cenário político, é mais ou menos essa realidade. Mas, por um outro lado, a gente pode observar que a gente está falando de andarilho, morador de rua, mendigo e presidiário. E tem um outro detalhe. Pessoas que estão usando crianças. Por exemplo, é cômodo para o pai. O pai está lá em casa, de braço cruzado, pega a mulher e fala, ó, vai na sinaleira, pega a criança, coloca ela debaixo do braço e vai pedir. Eu, particularmente, viu, Paulão, eu já acompanhei essa vida de jornalista. Eu já acompanhei o Resgate Social de Itajaí, já acompanhei o Resgate Social de Balneário Camboriú, por algumas vezes, durante a madrugada, para realmente ver essa realidade. E hoje, para muitos, é cômodo você ficar numa sinaleira, onde você pode tirar de 100, 200, até 300 reais, como eu já conversei com algumas pessoas que chegam a tirar 300 reais por dia. Ainda tem um lugar para dormir, tem uma comidinha quentinha, tem lá uma caminha quente para dormir, tem um lugar para... Como é a casa de passagem, né? Aí eu pergunto para você, será mesmo que realmente é um problema só dos gestores? É da sociedade como um todo, né? Como você falou, Balneário Camboriú tem que, uma hora ou outra, fazer uma audiência pública e reforçar as campanhas junto à população. Veio o morador de rua pedir alguma coisa na tua casa, liga para a abordagem social. Recentemente a gente teve aí algumas situações. Sim, né? Soube. Nós tivemos aquela situação lá, por exemplo, de ônibus saindo de Curitiba, trazendo morador de rua para Balneário Camboriú. De Itajaí, toda aquela situação, toda aquela polêmica que se causou. Só que a gente não está falando da realidade de Balneário Camboriú. Eu quero deixar bem claro isso. A gente não está falando... Eu estou falando desse problema que afeta todo o país, né? Todo o Brasil vem vivenciando essa situação. Eu sou bem sincero em falar para você, eu não acredito muito nessas políticas públicas. Entendi. Não acredito mesmo. E, de um certo modo, a própria sociedade que passa a mão na cabeça, então sei, aí fica o teu comentário, que passa a mão na cabeça e fala, não, coitadinho, vamos ajudar ele, é aquela mesmo que fica amedrontada quando ele chega perto ou quando ele chega pedindo alguma coisa. Você está entendendo? Entendi perfeitamente. O Paulão, eu falo isso porque você já viveu esses dois lados aí. Sim, a população realmente tem que ser chamada. Você é favorável às campanhas? Sou muito favorável. Inclusive essa campanha Não Dê Esmola, Dê Oportunidades, fui eu que criei na época que era diretor. Tá? Foi eu que criei. Nós que criamos, né, na nossa equipe, mas foi uma ideia nossa. E tem que reforçar mais essas campanhas, sabe? Porque quanto maior a crise, Paulinho, quanto maior o desemprego, mais pessoas em situação de rua. Tem emprego em Balneário Camboriú? Vamos dar um exemplo, Itajaí, a nossa região. Tem emprego para essa pessoa de rua? O cidadão quer sair dessa vida. Ele falou, não quero a passagem para voltar para casa. Eu quero trabalhar. Na minha época de diretor, eu tinha muitos contatos com empresários. Mas tem emprego, né? Tem emprego. Se o cidadão quiser trabalhar... Vem da assistência social fazer esse meio de campo. Ligar para o empresário, Paulinho, nós temos aqui um rapaz que é pedreiro, temos outro que é pintor, você tem uma empresa, fica com ele aí até ele receber o primeiro salário e dá esses primeiros passos. Esse é um tipo de política pública que dá certo, sabe? Esse é um tipo de política pública para moradores de rua que dá certo. Encaminhar ele ao mercado de trabalho e deixar ele ficar na casa de passagem até ele receber o seu primeiro salário. Depois ele caminha com as próprias pernas. Paulão, eu gostaria que você nos falasse, olhando para essa câmera aqui, ó, diretor, olhando para essa câmera, eu gostaria que você falasse o seguinte, qual o sentimento que você tem em relação ao morador de rua? Eu tenho um sentimento de pena por essas pessoas não ter tido encontro com Deus, não ter tido encontro com si mesmo e querendo sair das ruas, sair das drogas, sair do álcool. Eu sei que não é fácil, mas se a pessoa ela tiver fé, dobrar seu joelho, orar
e pedir forças ao Altíssimo, ela vai conseguir. Fica aqui meu forte abraço a todas as pessoas que trabalham com pessoas em situação de rua. Paulão, eu quero mais uma vez aqui agradecer o Paulo Roberto de Souza. Eu estou em Balneário Camboriú também, eu cheguei praticamente o mesmo tempo que você tem ali de ter lançado o seu primeiro livro, é o tempo que eu estou aqui em Balneário Camboriú. Por muitas vezes a gente já conversou, eu já entrevistei você, já falamos sobre algumas situações do resgate social, e a gente já teve esse contato, conheço você há muitos anos, e eu quero aqui te desejar toda a felicidade do mundo e falar que você realmente é um cara que tem muita força, né? Eu posso dizer que é uma estrela, né? Iluminada, né? Você é uma pessoa iluminada porque a pessoa chegar há 20 anos, né? Há 20 anos, sair das ruas, sair do álcool, sair das drogas, superar, tem que ser com certeza exemplo para muitas pessoas. Muitas pessoas nesse momento devem estar pensando, não, eu bebo todo dia, mas eu não sou alcoólatra. É alcoólatra. É assim que começa. Eu bebo todo dia, mas eu não sou alcoólatra. O alcoolismo é a doença da negação. Então, mais uma vez, eu quero aí, mais uma vez, aproveitar aqui, ó, te parabenizar por essa superação de vida, tá? Parabéns aí por esses 20 anos de sobriedade, essa homenagem aí que você recebeu. Você que fez muitas palestras, principalmente para essas pessoas que ainda estão nessa vida. E espero que na próxima vez que a gente vá se falando, porque o ex-alcoólatra, vamos dizer assim, não existe ex, né? Será sempre alcoólatra. Será sempre alcoólatra. Então a conta dele é 20 anos e um dia, 20 anos e 2 dias. É sempre essa superação, e essa superação você já provou que tem. Grande abraço para você. Obrigado. Obrigado a vocês também que estão nos assistindo. E a você, né, que nos acompanhou aqui no @chama no PVcast. Nós conversamos com o Paulo Roberto de Souza, o Paulão, que de mendigo a milionário. Ele que ficou nas ruas, superou, hoje está aí nesses 20 anos, contou um pouquinho da sua história, da sua trajetória de vida. Quero agradecer aqui ao Portal Fala Litoral, ao nosso amigo Erivelto, ao Joaquim Lacerda, ao Vlad, que não está aqui, mas também faz parte de toda essa retaguarda. Agradecer aqui ao Colégio Margiros, em nome do professor Sérgio Margiros, Camelódromo de Balneário Camboriú, em nome do Nelson Oliveira, que são os nossos apoiadores que acreditam nesse nosso projeto. Eu volto terça-feira que vem com mais um convidado no nosso @chama no PVcast. Mas eu lembro você, não esquece, tá? Curte, dá o like, se inscreve nas nossas redes sociais e se inscreve no canal @chama no PVcast. Até a próxima, um abraço!